Olá, meus amores, tudo bom? Me chamo Daniele Vieira, vim fazer meu devocional com vocês. Hoje, dia 26 de maio de 2024, a gente vai ler o texto Um Jugo Fácil. A base bíblica está em Mateus, capítulo 11, dos versículos 25 ao 30. Aqui, nessa versão, o título é Vinde a Cristo, os cansados. Quem não está cansado, não é verdade? Vamos lá, é do 25 ao 30. Naquele tempo falou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, esse versículo aqui, eu me apoio muito nele, por entender que eu, confiando no Senhor, Ele vai me dar o descanso necessário. Porque tem dia que é muita batalha, tem dia que é muito difícil. Viver um dia de cada vez, que tem sido a minha meta principal, uma das maiores dificuldades é o cansaço. É o cansaço porque eu estou lutando com as minhas forças. Porque se de fato eu estivesse entregando totalmente na mão dele o que eu estou passando, eu não estaria cansada. Então, eu me alimento desse versículo em muitas das vezes. E vou repetir, é o 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre tive dificuldade de entender essa questão do jugo suave, fardo leve. E assim, é porque a única coisa que Deus pede, né? Quando Ele fala do meu fardo, Ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu fico pensando, o que Deus pede pra gente? Que nós busquemos o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então assim, tudo isso que a gente batalha para conseguir, todas as coisas que a gente tem necessidade e às vezes até os supérfluos, né? Porque às vezes a gente acaba se desgastando num emprego a mais ou fazendo hora extra para comprar coisas que nós não precisamos. Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo que a gente precisa no tempo certo a gente terá. Então assim, qual é a outra coisa que Ele pede? Amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o próximo como a ti mesmo. Se você for olhar, isso não é difícil, quer dizer, não é complexo. É difícil porque a gente foi criado, né, de formas diferentes, e cada pai e mãe passou para o seu filho uma forma de lidar com isso. Mas se você, em algum momento nesse texto ele fala, aprendei de mim. Então a gente busca Deus, automaticamente nessa busca a gente aprende a amar o próximo. E isso torna-se leve, torna-se suave. Enquanto a gente estiver buscando com as nossas forças, a gente vai ficar cansado e sobrecarregado. Então eu tive muita dificuldade de entender isso no início e eu falo, gente, é algo tão simples. É complexo, é difícil, perdão. Ele não é complexo, ele é simples, mas ele é difícil, porque a gente aprende a lutar sempre, você tem que batalhar, você tem que estudar para você conseguir alguma coisa. Sim, é sempre aquela coisa de cobrança. Claro que nós temos a nossa responsabilidade com o que acontece, né? Porque nós temos as nossas escolhas, mas nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Eu acho que isso é muito importante. Fica essa reflexão. Eu sinto que o meu tempo com Deus diminuiu.
Então automaticamente eu já sinto uma conexão menor. Eu poderia dizer que não tudo perfeito, não. E eu sou muito sincera quando eu falo, eu tô me sentindo muito conectada com Deus. E nessa última semana eu diminui o tempo com Ele, então automaticamente eu já percebi esse distanciamento, sabe? Porque é um alimento diário, é como se eu ficasse sem comer por uma semana, eu ia ficar fraca. Por isso o jugo é suave e o fardo é leve. Agora eu vou ler o texto. Uma professora de escola dominical leu Mateus 11:30 para a sua turma e em seguida perguntou-lhes. Jesus disse: "Meu jugo é fácil." Quem pode me dizer o que é um jugo? A professora perguntou, né? Um menino levantou a mão e respondeu: um jugo é algo que eles colocam no pescoço dos animais para eles se ajudarem. A professora então perguntou: qual é o jugo que Jesus coloca em nós? Uma menininha quieta ergueu a mão e disse: é Deus colocando o seu braço em volta da gente. Eu achei isso tão lindo, né? Que jugo que ele coloca em nós? O único jugo que ele coloca em nós é o braço dele nos puxando para ele, né? Nos aproximando dele. Quando Jesus veio, ele ofereceu um jugo fácil e leve, comparado ao jugo dos líderes religiosos. Eles haviam colocado fardos pesados nas pessoas, que ninguém jamais conseguiria carregar. Ao reconhecermos nossa necessidade de perdão, Jesus se coloca do nosso lado. Ele coloca seu jugo sobre nós, libertando-nos da culpa e nos ajudando a viver de forma que agrade a Deus. Você precisa da ajuda de Jesus? Eu preciso, é uma pergunta que está aqui, eu preciso. Sem Ele, eu não sou nada. Ele diz: venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine. Aí essa referência está em Mateus 11, 28 e 29, que a gente já leu. Ele anseia envolvê-la em seus braços. Esse é o anseio do Senhor, que nós possamos trocar esse fardo do dia a dia que está pesado pelo fardo de Deus, que é leve. Ele pede para que troquemos o jugo que a gente traz dessa vida, ele pega para ele e dá o dele. Por isso que o jugo é leve. Então, que nós possamos verdadeiramente descansar no Senhor, que nós possamos entregar nas mãos dele os nossos problemas. Por isso que ele fala: vinde a mim os cansados, que eu vos aliviarei. Como é que ele pode aliviar? Trocando essa coisa pesada que a gente carrega do eu tenho que dar conta, do eu tenho que fazer, eu preciso disso. E Deus diz, de forma bem simples: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, ou seja, tudo o que você precisa, você terá. Não vai faltar o pão para você. E o pão no sentido de necessidade completa. Você terá tudo que você precisa. Fica essa reflexão para mim, para você. Desejo a vocês um excelente domingo na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau.